quiser fazer alguma pergunta, quem quiser interromper, que fique bastante à vontade, tá? Eu vou desabilitar esse painelzinho que fica aqui embaixo, então eu peço que as perguntas sejam feitas no microfone mesmo. Então, vamos falar da autodeclaração rural, passo a passo, e as alterações e cuidados necessários. Eu sou a Raquel Castro, tenho 13 anos de militância, sou advogada, faço parte do corpo jurídico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alegrete e também sou advogada no escritório Leite Pereira e Castro, localizado aqui no município de Alegrete. Sou pós-graduada em Direito do Trabalho, em Direito Previdenciário e atualmente faço mestrado na Unicinos, mestrado da empresa e do negócio. Então, no dia 16/12, a autodeclaração do segurado especial, e eu não sei se seria necessário eu passar o conceito de segurado especial, mas mais adiante eu passo, eles informaram que ela será necessariamente eletrônica, não mais feita por PDF anexada aos documentos. Isso, claro, gerou muitas dúvidas de que forma seria possível se fazer uma autodeclaração eletrônica. Ela é utilizada única e exclusivamente nos benefícios encaminhados nas agências do INSS e via Meu INSS, o que normalmente ocorre por meio dos sindicatos ou pelo próprio segurado. Pontos iniciais é que ela vai ser principalmente utilizada nos casos de aposentadoria por idade rural e salário maternidade. Claro, também pode vir a ser utilizada em casos de auxílio-doença, quando eles fazem o pedido de confirmação de dados, né? E um ponto que eu já levanto agora eu tive um caso há algum tempo, lá no nosso escritório, em que o acerto de vínculos, como a gente chama, esse acerto que comprova que a pessoa efetivamente é segurado especial, ele ocorreu 6 meses depois da perícia. Então, tem que se cuidar bastante a documentação que vai se apresentar, para que a gente não apresente uma documentação que esteja dentro do período que estamos alegando incapacidade, né? Prosseguindo, então, esse requerimento, como eu já disse, ele é feito exclusivamente para quem encaminha benefício pela agência do INSS ou pelo site Meu INSS. Ela tem que ser ratificada. O que quer dizer ratificada? Ela tem que vir acompanhada de documentos que comprovem aquelas informações que estão sendo prestadas, e da análise da autodeclaração pode vir esses 3 conceitos: validado, o servidor que analisou considerou que está ok; pendente ou inválido. No caso de pendente ou inválido, é ideal, espera-se, né, que o INSS abra a exigência para complementação ou retificação dos dados. Porém, caso isso não ocorra, se aconselha a propositura de recurso administrativo. Vamos lembrar, então, umas questões fundamentais. O INSS, para a gente encaminhar benefício, não precisa ser advogado. Qualquer pessoa com um mínimo de noção pode encaminhar, ou até mesmo sem noção vai direto na agência e encaminha. Só que nós temos um grande problema, que isso acaba precarizando muito o serviço, porque o preenchimento incorreto da autodeclaração, ela pode vir a acarretar prejuízos que, por vezes, podem vir a ser irreparáveis. Então, por isso, eu considero importante nós nos reunirmos e aprofundarmos os estudos, aumentando a importância da participação do advogado ou dos sindicatos da categoria dos trabalhadores rurais no momento da elaboração desse documento. Vamos começar pelo passo a passo, como sempre, um novo pedido. Eu vou utilizar como exemplo a aposentadoria por idade rural.
Aqui, quem já encaminhou benefícios pelo INSS sabe que a próxima tela é essa em que se solicita a atualização dos dados. Então, é muito importante que esses dados estejam efetivamente atualizados, principalmente e-mail e telefone celular. Vocês já vão entender o porquê. Essa, então, é a tal da tela, que delimita quem é o segurado especial. Eu vou ir um pouquinho além, eu acredito, do que diz aqui. O segurado especial, ele é basicamente aquele trabalhador rural que exerce atividade sem vínculo empregatício. Ele pretende da atividade tirar a subsistência, que desde já a gente vai lembrar que subsistência não é sinônimo de miserabilidade, porque dentro do conceito do INSS, a subsistência também tem que promover o desenvolvimento social, né? Então, a gente espera que essa produção, ela promova um desenvolvimento, não só um sustento, e não um sustento miserável. Essa pessoa tem que trabalhar numa área de até 4 módulos fiscais. Em Alegrete, os 4 módulos fiscais ficam em torno de 112 hectares. Em torno não, exatamente 112 hectares. Quem não sabe os módulos fiscais da sua região pode descobrir no site do INCRA. No site do INCRA tem ali bem direitinho como a gente pesquisar. Essa pessoa pode trabalhar em regime de economia familiar, quer dizer que ela trabalharia assim, marido, mulher, companheiro, companheira, independente da opção sexual, e filhos solteiros. Os filhos solteiros diz que seria a partir dos 16, a gente sabe que administrativamente o INSS aceita a partir dos 12, não vi e acho muito difícil, visto que não é proveniente da lei, casos em que na via administrativa se reconheça o exercício da atividade rural anterior aos 12 anos, já que o STJ, foi o STJ que decidiu, então, que caberia num julgamento a partir dos 8. Tem gente que pede até a partir dos 6, mas, enfim, é necessário comprovar que aquela atividade efetivamente ajuda no sustento. Não pode ter empregados por um período superior a 120 dias, tem a idade reduzida por causa da aposentadoria por idade do rural, né? 60 anos para homens, 65 para mulheres. E, então, é o proprietário, o assentado, o comodatário, o arrendatário, o pescador artesanal também é considerado segurado especial, o extrativista vegetal, que seria mais ou menos aquela pessoa que tem plantação de o que eles chamam de florestas consumíveis, que são, por exemplo, a plantação de eucalipto, né? Mais algum detalhe eu venho explicando aqui conforme a gente avança. Então, deste ponto, eu acredito que esteja tudo correto, a pessoa tem ciência de que aquele cliente é realmente um segurado especial, clique em avançar. Até aqui nada de novo, né? Tem que colocar como é que tu te identifica, se no caso tu és o requerente ou o procurador, se recebe pensão, se tem outro benefício melhor e aí aceita que seja trocado, caso não preencha os requisitos para aquele. Se estiver recebendo um benefício menor, se concorda com a cessação, etc. Isso é básico. Agora sim, esse é o momento mais importante, que é o momento em que temos que juntar toda a documentação. Essa tela, ela é muito normal, ela é muito comum de se ver para quem encaminha benefícios pelo SAG ou pelo GERID, que são o site de encaminhamento dos advogados, da OAB, né? Alguns sindicatos também têm esse acesso. No meu INSS nem sempre aparecia essa tela, e aparecia dependendo do caso ainda, não tem uma explicação lógica para isso. Mas, enfim, no momento do encaminhamento da aposentadoria do segurado especial ou de qualquer aposentadoria em que se pretenda o reconhecimento de atividade como segurado especial,
essa autodeclaração não precisa ser juntada aqui. Um ponto de especial atenção, então, e é justamente por isso que eu falei que os dados têm que estar atualizados, é que agora se precisa assinar os documentos que são juntados. E essa assinatura, ela se dá por meio de um código que eles vão para autorizar, né? É um código que vai ser enviado pelo SMS ou pelo e-mail cadastrado. No SAG, vamos chamar de SAG, eu gosto mais, mas GERID também está correto. Já teve casos de, por uma falha, não ter sido autenticado, não ter sido assinado o documento e o INSS abrir a exigência da juntada dele. E aí nós nos questionávamos assim, mas o documento foi juntado, e quando se via é porque não tinha sido assinado. Então, isso agora é um requisito bem importante. Aqui começa a parte mais interessante. Por quê? O produtor rural, ele, se for caso de produtor rural, pescador artesanal ou seringueiro extrativista vegetal, tem que marcar o ponto 1. Indígena, empregado rural, contribuinte individual e trabalhador avulso, não vai fazer autodeclaração. Automaticamente, se marcar indígena ou a opção de empregado rural, vai se encerrar por aqui e o encaminhamento vai ser feito, o encaminhamento do pedido. Só que o trabalhador avulso, a gente enquadrava o boia fria, que é aquele trabalhador que não tem vínculo, né, que presta o que a gente chama aqui, faz uma xanga, né, a gente utilizava ele como trabalhador avulso. Então, no caso do boia fria, agora tem que se marcar como produtor rural. E, claro, declarar que está ciente de que as informações utilizadas para o benefício são verdadeiras e tudo mais. Então, aqui inicia-se o momento do preenchimento da autodeclaração, e é o momento que eu considero o principal momento de acolhimento do sindicato ao segurado. Porque o segurado foi lá e encaminhou toda a documentação. Chegou aqui e ele não soube preencher a autodeclaração. Então, ali embaixo tem uma opção marcadinha num círculo menor. Declaro que desejo finalizar o requerimento sem o preenchimento da declaração, estando ciente que devo preenchê-la no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento. Não vai abrir um alarme, não vai ter um lembrete. Esses 30 dias, eles se iniciam do protocolo do pedido. Então, isso tem que se cuidar. Se a pessoa não chegar no sindicato, olha, eu encaminhei, mas eu não soube preencher. Aí se parte para o preenchimento. Nós vamos usar o modelo de preenchimento de autodeclaração. Eu mudei o tom da tela porque, a partir de uma certa idade, a gente já começa a ter um pouco de dificuldade de enxergar direito. E eu achei que aquelas letrinhas estavam muito apagadas. Então, é a mesma tela, eu só botei o contraste diferente. Aqui, tudo ok, tudo como sempre foi, nome, apelido, data de nascimento, local, endereço, cuidar bem o endereço, município, CPF, RG, esses dados todos têm que constar, e tem essa informação que está circulada ali em vermelho, que é o número do SEI ou do CAEPF, que é normalmente para quem tem uma empresa, uma microempresa segurada especial, ele pode ser MEI também, né? Então, normalmente, ele tem esse dado ali para incluir, mas não é obrigatório. Aqui, então, a gente tem que selecionar o tipo de atividade, se ele é produtor, pescador ou seringueiro, sendo que o avulso entraria como produtor. O INSS, basicamente, indefere todos os pedidos de boia fria, mas ele tem que ser como produtor, a gente tem que preencher da forma como dá, né? A condição em relação à propriedade, isso é muito importante.
se é o proprietário, se é o possuidor, se é comodatário, arrendatário, parceiro, meeiro, usufrutuário. Meeiro não é meiação, tá? Meeiro, ele entra, por exemplo, assim, eu te dou, eu tenho gado, a terra, e tu trabalha tu cuida e a gente divide a produção, o resultado da produção. Esse é o meeiro. O usufrutuário, condômino, né? Também tem essa possibilidade. Posseiro assentado. O acampado eles tinham tirado, mas aparece nessa opção. E ali em cima já tem uma informação importante. É necessário uma autodeclaração para cada tipo de atividade. Então, se eu fui arrendatário por um período e depois eu comprei a minha propriedade, serão 2 autodeclarações. No modelo dos advogados, eu faço uma autodeclaração para cada período, nem para cada atividade, para cada período, porque às vezes a gente, lá no campo onde a gente coloca os dados da propriedade, o tamanho da propriedade, a gente não consegue diferenciar que período que foi prestado aquele serviço. Então, acaba que período que é relativo àquele campo. Então, assim, eu fiz um arrendamento de um campo de 112 hectares por 10 anos. Depois eu troquei de campo e arrendei mais de 112 hectares em outra localidade. O servidor do INSS, se ele não lê o esclarecimento, porque eu considero que a gente sempre tem que encaminhar com o esclarecimento por escrito, ele não vai entender. Ele pode vir a considerar que a gente extrapolou o limite legal. Então, é bom tomar esses cuidados. Aqui o período, né, que estamos declarando, foi proprietário deste período, e a forma de trabalho, se é em regime de economia familiar ou individual. Aqui são os documentos, os dados da declaração. Então, é o CPF do segurado, o nome dele, ele está como produtor, e temos que colocar aqui, se nesse período de 2013 a 2018, o que ele era, componente, titular, qual era a condição dele perante o grupo familiar. E, posteriormente, vem, então, a descrição do grupo familiar. Como eu disse, grupo familiar são os pais, né, pai e mãe, e os filhos solteiros. Os filhos, quando casam, eles passam a compor um novo grupo familiar, mesmo que eles permaneçam residindo na propriedade dos pais, mesmo que eles se separem e retornem à propriedade dos pais, mesmo que eles sejam viúvos, eles não vão voltar a fazer parte do grupo familiar dos pais no conceito de segurado especial. Tá? Então, cuidar para colocar aqui dados de pessoas que efetivamente façam parte do grupo familiar, sendo que o requerente não faz parte do grupo familiar, ele já é requerente. Uma coisa que era muito comum, e que ainda é, na verdade, quando a gente encaminha via PDF, é que às vezes assim, quer botar os dados do irmão, mas não sabe CPF, data de nascimento, só sabe que é o nome e o parentesco. Então, essas informações, a gente agora, hoje elas são obrigatórias, né? E a gente tem que prestar as informações de acordo com a data que nós estamos nos referindo. Então, uma vez eu fiz uma autodeclaração para reconhecimento de um período da infância lá. Ele pegou dos 16 aos 20, mais ou menos, né? Bem infância, né? E ele disse assim, não, os dados das minhas irmãs estão todos errados, porque todas elas são casadas e adotaram o sobrenome dos maridos. Eu disse, não, mas é que a gente está falando daquela época lá em que elas não tinham nem idade para ser casadas. Então, eu tive que refazer a autodeclaração porque ele alterou toda ela. Aqui, um super cuidado com os dados de cessão da terra. Cessão da terra é quando eu cedo a terra para alguém. E de que forma eu cedo? Por arrendamento, por comodato, até parceria, ameação, enfim, né? Isso é uma forma de cessão da terra.
vai ter que ser informado, vai aparecer no próximo quadro os dados da sessão. Já vamos passar para esse ponto, mas nós temos que cuidar aqui, ó. Propriedade rural é a propriedade do período que nós estamos falando. Obrigatoriamente, nome da propriedade. Algumas não tem, então coloca, não tem. O estado em que ela está localizada, o município. A área total, por quê? Porque pode ser uma área em condomínio, ou porque eu posso estar arrendando de alguém que tem uma área maior e eu estou arrendando uma área menor. E então eu vou colocar a área total e qual é o tamanho da área em que eu trabalho. Hoje não tem mais como aceitar a autodeclaração sem os dados do proprietário. Eles são fundamentais. E por vezes a gente viu casos em que esses dados não constavam. O ITR é ideal porque o INSS vai conseguir localizar nas bases governamentais e vai ser mais fácil de ratificar essas informações. Então, aqui a cessão da terra. Como eu disse, tem que se indicar o período em que houve a cessão e a área cedida. Por que a área cedida? Lá no outro campo, a gente estava falando da área em que nós, pensando assim, como proprietários, né? A área em que nós somos proprietários. Eu não posso ceder nem em parceria, nem incomodar, eu não posso ceder mais do que 50% da minha área. E se for arrendamento, o período do arrendamento vai desqualificar essa pessoa como segurado especial, se ele for o arrendador, porque vai se considerar que ele possui outra fonte de renda. Aqui, então, informar se tem outra propriedade relativa àquele período que nós estamos falando, né? Nada de novo por aqui, a única coisa que não tinha, enfim, é da mesma forma que antes, aqui não se seleciona qual é a atividade exercida, a gente precisa efetivamente escrever criação de bovinos, criação de ovinos, plantação disso, plantação daquilo, e aí colocar se é para venda ou subsistência e dá para adicionar quantos campos for, sendo também possível a venda e subsistência, que é uma questão que sempre trouxe muito questionamento no pessoal que fazia a autodeclaração. Aqui, a informação se existiu empregados e o período em que esses empregados, os dados do empregado e o período em que esse empregado trabalhou, considerando que não se descaracteriza a condição de segurado especial ter empregados por mais de 120 dias no ano civil, tá? Se tiver por mais de 120 dias, vai descaracterizar. Mas vamos lembrar que tanto o INSS e agora o Judiciário, por meio do tema 301 da TNU, considera que se descaracterizar não tem problema, porque a gente pode aproveitar períodos descontínuos, né? Aqueles períodos com espaçamento, e não tem mais um tempo limite. Eu posso trabalhar 12 anos para fora, vir passar 10 anos como urbano, retornar para o meio rural, eu não vou perder mais aqueles meus 12 anos. Então, também, da mesma forma, se eu tiver empregados, eu deixo de ser segurado especial por este período, mas eu não vou perder o tempo que eu tive de segurado especial. Aqui também nada de novo, aquele negócio que todo mundo normalmente marcava não. E aí, então, finalmente, o momento de se encerrar a autodeclaração, nesse caso, era realmente só esse período que ele foi segurado especial, e esse cliente, ele sempre foi trabalhador de carteira assinada, trabalhador rural de carteira assinada, pode mesclar, né, mas o empregado rural, como eu disse lá no início, a gente não precisa fazer autodeclaração, às vezes o INSS pede, mas aí a gente conta, oi, ele é empregado. Né? Então, e aí aqui, se quiser informar outro período, e aí ela dá, claro, agora a opção, o INSS vai ter noção de que neste período eu trabalhei num tamanho de campo, neste período eu trabalhei em outro, e quais os dados do campo.
Esse anexo 5 do ofício 43, ele mais ou menos é a análise que o servidor do INSS ele vai fazer quando ele olhar a autodeclaração. Ele vai ver qual é a ocupação, é uma ocupação de segurado especial, essa propriedade dessa pessoa é no município que ela trabalha ou é no município do lado, porque não adianta assim, ó, eu tenho uma propriedade lá em Gravataí e eu tenho uma propriedade aqui em Alegrete e eu quero usar as duas, né? Não vai dar. Essa propriedade está dentro do tamanho exigido por lei, 4 módulos fiscais. Tem ali a questão do pescador, do tamanho da embarcação. Outorga de 50% da área é aquela parte que a gente falou da cessão, se teve uma cessão maior do que 50% ou não. Se o outorgante, se não é arrendamento, porque, como eu disse, o arrendamento desconfigura a qualidade de segurado especial, se teve empregado ou prestador de serviço por mais de 120 dias, se participa de sociedade empresarial, agora é permitido, tá? Desde que composta por segurados e especiais, né? Tem gente pedindo nos outros. Mas vou aqui copiar o convite. Tudo bem, gurias? Não tinha visto vocês. Tudo bem? Boa, doutora. Tudo bem. Milena, se tu puder, tu compartilha para mim ali o link porque caiu, não sei por que caiu esse negócio. Se tu puder me ajudar, tu que está bem prática nisso. Mas eu vou voltar aqui a compartilhar minha tela da onde a gente estava, tá? Depois eu divido com vocês esse material. Fiquem tranquilos. Então, só deixa eu desativar aqui para eu conseguir enxergar. Apresentar. Tá, voltamos então. Tá, entendi, Luciano. Vou voltar. Aqui, ofício tela 5. Aquela, eu não sei onde é que parou a gravação, mas então nós vamos seguir daqui. Eles vão analisar, o INSS vai analisar, se a ocupação é de segurado especial, se não tem outra ocupação. Então, assim, às vezes é bom, até vamos aproveitar que a gente retornou, olhar no CNIS, se não tem, por exemplo, alguma outra informação ali. Às vezes tem uma empresa que a pessoa não fechou, né, continua lá aberta, então é bom dar uma cuidada. A propriedade, então, como eu disse, tem que ser no mesmo município ou no município vizinho. Ela tem que ter 4 módulos fiscais. Eles analisam a questão do pescador. Opa, voltei demais. Analisam se foi respeitado aquele limite de cessão de até 50% da área, né? Que é algo que eu falei sobre a cessão lá anterior. Não pode, por exemplo, fazer parceria e na parceria tu outorgar mais de 50% da área. Tá. Legal, Paraná, viu? Show. Tem que ver se o titular não é outorgante de arrendamento, porque, como eu tinha informado, não pode arrendar. Se teve empregados por mais de 120 dias ou prestador de serviço eventual, é aquela questão também que eu falei do tema 301. Sociedade empresarial é uma novidade, né, que veio agora nos últimos tempos, de que o segurado especial pode fazer parte de sociedade, desde que composta por segurados especiais e que seja sediada no mesmo município ou no município do limítrofe, se exerceu alguma atividade remunerada, se não teve uma empresa, enfim, um emprego por um período superior a 120 dias, se não recebe um benefício de categoria diferente. Por exemplo, às vezes a pessoa já recebe um benefício lá na RPPS, né, como professor, e aí não pode, ele tem que ser, a única atividade tem que ser a rural. Não pode ser segurado especial e outra coisa, eles não aceitam.
tem que ver se teve algum tipo de beneficiamento que gerou a incidência de EPI. Tudo isso eles vão analisar. Se tem previdência complementar, se participa de cooperativa e se ela é de natureza rural, se é dirigente sindical de categoria de trabalhador rural, se foi vereador aonde desenvolve atividade rural, se teve algum rendimento com atividade artística, isso é uma questão que eu fico pensando qual seria a atividade artística, um ator, se tem atividade artesanal com renda mensal ao salário mínimo, se a matéria-prima foi do grupo familiar, isso, se for do grupo familiar, produzida pelo grupo familiar, normalmente eles aceitam, eles mantêm a condição de segurança especial. E aí aqui a gente vai partir para uma parte muito complicada. Já foi indeferido? O que a gente vai fazer? Já foi indeferido por erro na informação? Dá para retificar. Dá para retificar tanto num recurso como num pedido novo. Mas não adianta só juntar uma autodeclaração nova e não explicar o porquê que teve aquele erro. Né? Eu informei que ele tinha CNPJ e ele não tinha. Então, explica. Foi um erro. Né? Porque o servidor ele não vai buscar essa informação. Ele quer que essa informação venha de pronto. O artigo 176 desse decreto 3.048, ele diz que a DER, que é a data da entrada do requerimento, a data que eles vão considerar para o início do benefício, ela deve ser considerada da data da juntada do novo documento. Só que tem que se considerar uma coisa: se toda a documentação estava no processo, estavam os talões, estavam as matrículas, só teve um erro ali, um equívoco na informação, considerando que o direito previdenciário é um direito social e que o INSS está lá para ajudar, para proteger o segurado e não para impedir, eles deveriam ter aberto uma exigência e não encerrado o benefício de plano. Então, com base nesse conceito, se pode pedir a retroação da DER com base ali nos itens da IN 128, agora com algumas alterações promovidas pela 141. Convido todos, hoje também vai ter uma live da professora Jane, às 13h15, falando das alterações promovidas pela IN 141, mas a IN 128 diz da necessidade de abertura de exigência para confirmação dos dados, caso haja conflito. Então, aquilo que eu estava dizendo, descrever corretamente os períodos, não incluir dados de pessoas que não sejam segurado especial. O marido trabalha de carteira assinada como trabalhador rural, não vamos incluir os dados dele. Se for utilizar períodos com grupos diferentes, pais, depois marido, fazer uma autodeclaração para cada e sempre fazer um pedido por escrito. Aqui eu vou trazer, só assim para a gente verificar, uns tristes casos que caíram na nossa mão, e todos por advogados. Aqui, mais ou menos, o INSS, por boa vontade, deveria meio que entender o que esse advogado tentou dizer, né? Que a pessoa iniciou em 10/9/2001 e foi até 21/1/2001. Eles aceitariam isso caso ele não tivesse dito aqui nesse ponto, na área de cessão, que a pessoa que arrendava foi arrendador, né? Exatamente no mesmo período, exatamente da mesma área. E como se não bastasse, a área total do imóvel era de 14,5 hectares, e ele colocou que a pessoa trabalhava em 3, só que 3 era a horta. E, na verdade, a pessoa ocupava os 14,5 hectares e a produção ficou incompatível daí com o tamanho do campo, porque está dizendo que eram 3 hectares, né? Aí dói na alma, assim, ó. Parece que as pessoas sempre não leem, né? Atividade, agricultor, pecuária. Se ele não fosse agricultor, ele não estaria fazendo uma declaração de segurado especial, porque o segurado especial, o que ele é? Agricultor, né? E ali na subsistência e venda, ele não está perguntando produto, ele está perguntando se é para subsistência, para venda ou para ambos. Então, essa pessoa foi bem prejudicada.
Aqui, esse outro caso, é o que eu falei que a gente tem que cuidar o que nisso. Esse senhor, então, ele trabalhou de 74 a 78 com o pai, né? E ele casou em 87. Então, em 87, ele constituiu um novo grupo familiar. Ainda por cima, ele pediu uma aposentadoria por tempo de contribuição. E como a gente sabe, a aposentadoria por tempo de contribuição dos períodos posteriores a 91, eles têm que ser indenizados, né? E aí, assim, ó, ele não poderia estar na propriedade do pai, pelo menos um contrato de comodato, um talão em nome dele, ele juntou tudo em nome do pai. E aí, para dar uma gravada, ele teve CNPJ de 2001 a 2005, e se a gente olhar ali, a terceira linha, aparece que ele pede o reconhecimento de atividade como segurado especial dentro do período que ele teve CNPJ. Aqui, uma outra autodeclaração em que foi questionado assim, qual o período, dia, mês e ano, está em branco. Então, a gente não sabe se essa pessoa, se ela trabalhou 180 meses na atividade rural, se esse trabalho foi descontínuo e se ela era segurada especial no momento do preenchimento da carência ou da idade, né? Ficou ali. Ainda por cima, tá aí uma outra coisa que é o que eu questiono, acho que as pessoas não entendem, não leem. Forma de cessão proprietário. Como assim o proprietário cedeu? Não existe uma cessão proprietário, né? E o pior é que embaixo ali aparece os exemplos, arrendamento, parceria, ameação, comodato. Não sei o que deu na cabeça dessa pessoa. Uma informação importante, já estamos chegando no final, é de que as agências do INSS vão estar fechadas nestes períodos, não é o meu INSS que vai parar. Os servidores também não vão parar, tá? Mas nesses períodos vão estar fechadas e só vão estar fornecendo senhas. Bom, eu agradeço a presença de todos, peço desculpa pelo problema que eu tive aqui, que eu pedi uma reunião de 8 horas e eles me derrubaram um pouco antes, mas está tudo gravado. Obrigado pela participação de todos. O nosso escritório está de porteiras abertas e esses são os nossos contatos. E agora eu não gostaria de saber se vocês ficaram com alguma dúvida, se pretendem algum esclarecimento. Não? Tudo ok? Então, eu vou dar por encerrada a nossa reunião e agradeço a presença de todos. E fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, doutora. Show, valeu.